Oh, Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou e que nos baixa, Senhor. Para que a gente possa estar aqui, Senhor, em gratidão, Jesus, o que o Senhor fez por nós, para Te adorar, louvar e agradecer o Teu nome, Santo, Senhor. Por toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja sempre eternamente grato a Ti, Jesus. E faça, Senhor, a Tua vontade aqui nessa terra, Senhor, como no céu. Que o pão nosso, Senhor, nunca deixe nos faltar, Senhor. Nos guarda, Senhor, da saúde, Senhor. Nos guarda, Senhor, nossa saúde, dessas enfermidades que o mundo vem nos assolando, Senhor. Guarda a nossa família, Senhor. Guarda os nossos maridos, Senhor. O provedor da casa, Senhor. Abençoa a vida deles, Senhor, como cabeça, Senhor. Supre, Senhor, todas as nossas necessidades, como o Senhor sempre tem feito. Em nome de Jesus, Pai. Vamos adorar e vamos louvar o nome do Senhor. E vamos dizer tudo que Ele é para nós, tudo que nós queremos que Ele sempre seja. Amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Adore a Deus.
mesmo que esteja na sua casa, reúne com a tua família aí. A palavra de Deus diz: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Aonde o Senhor está, algo acontece, amém? Este lugar eu
tua palavra. O pastor vai dar uma palavra nessa manhã. Amém? Olá, bom dia, graça e a paz seja com todos que nos ouvem. Para nós é um privilégio mais uma vez estar aqui. Já lá vamos para um mês sem ter a igreja presencial, sem ter os cultos presenciais. É difícil para nós, de fato, olhar e ver os bancos da igreja todos vazios. Dá uma sensação de que estamos sozinhos. Mas nós esperamos que vocês estejam aí, do outro lado, juntamente conosco. Eu quero ler hoje a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 7. E eu vou ler o verso 24 até o 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e oramos para que a tua palavra, Senhor, abençoe cada um de nós, para que todos aqueles que nos ouvem nesta manhã sejam fortalecidos, Senhor, que abram o entendimento e a sabedoria de Deus para a compreensão das Escrituras. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Senhor Deus, na meditação, na exposição, debaixo da revelação e da iluminação do alto que vem de Deus para cada um de nós. Que tu abençoes cada coração nesta manhã. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A palavra casa na Bíblia, ela tem muitos sentidos. A casa pode representar uma família. A casa pode representar mesmo uma casa literal. Ela pode representar, às vezes, uma geração. Ela pode representar uma estirpe. Ela pode representar um povo. E Jesus, ao pregar o Sermão da Montanha, Jesus expõe a necessidade, no final do sermão, de sermos homens e mulheres que não somente ouvem as palavras do Mestre, mas que as cumpre, que as pratica. Esse texto está exatamente no Sermão da Montanha, no fim, nas últimas palavras de Jesus, antes de descer daquela montanha, ou da planície, de fato, para poder transmitir a nós a necessidade de nós não apenas ouvirmos os ensinamentos do Mestre, mas de pô-los na prática, vida. A vida, na verdade, está ligada ou inteiramente ligada com a nossa fé e a nossa crença. Para nós ocidentais, a religião muitas vezes está tão distanciada da nossa prática que ela está no mundo racional, ela está na mente. Mas para os orientais, a religião se torna vida e ela se confunde com as suas práticas de vida. Por isso, para eles, viver é crer, e crer é viver aquilo que eu creio. Naquela época, quando Jesus pregou para eles esse sermão, Jesus estava trazendo uma ideia muito clara para o mundo oriental, para que eles compreendessem de fato que os ensinamentos do Mestre jamais seriam esquecidos se eles cumprissem ou praticassem as suas palavras. E eu quero falar hoje para você sobre a religião além do templo. Nós vivemos um momento em que o templo, ele é apenas um local simbólico, ele é apenas um local onde nós nos reuníamos constantemente para aprender as Escrituras, e também como uma família, como o povo de Deus se reunia semanalmente.
E da mesma forma o templo ele tem a figura da unidade entre os cristãos. E ela tem também a função de ensinar a palavra de Deus para nós, para os nossos filhos e para as próximas gerações. Além de ser um local de culto público, onde nós podemos ensinar a palavra de Deus para todos aqueles que querem participar e ouvir a palavra de Deus. Por isso o templo é algo muito importante para nós. Mas com certeza os ensinamentos de Jesus, ele vai além do templo. Ele extravasa os limites físicos e geográficos. E a vontade de Deus é que cada um de nós nos tornássemos exatamente os discípulos, os seguidores, os aprendizes, mas mais tarde nos tornássemos também aqueles que ensinassem, doutrinassem as nações com o Evangelho. Você lembra quando Jesus subiu às alturas, ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar. A palavra guardar na Bíblia não é engavetá-la, não é pô-la dentro de uma gaveta, é exatamente cumpri-la, praticá-la. Portanto, na grande comissão, o mais importante ali não é o ide por todo mundo, não é ir por todas as nações, mas é ensinar a todas as nações a guardarem, a praticarem a palavra de Deus e a vontade de Deus. E aqui Jesus diz que todo aquele, pois, que ouve, ouvir a palavra implica em crer. Quem ouve, crê naquilo que está ouvindo. Por isso é necessário que primeiro tenhamos fé. A fé em quê? Ou fé em quem? A nossa casa, a nossa família, a nossa nação, o povo em que nós estamos inseridos nele, nós precisamos entender que ela só ficará de pé. Da mesma forma, os seus projetos pessoais, os seus sonhos pessoais só ficarão de pé mediante duas coisas. Primeiro, crer na palavra, e segundo, praticar a palavra de Deus. Ora, ainda que o templo seja para nós impedido de ter ou de participar, o que fará com que o cristianismo se preserve, o que fará com que o cristianismo continue sendo uma religião firme, presente e ativa no mundo, não são os templos, mas somos cada um de nós, na prática daquilo que ouvimos dentro do templo, na prática daquilo que nós aprendemos, na prática daquilo que nós cremos, a crença relacionada com a nossa fé e com a nossa prática. Vocês lembram, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 11, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. O mesmo apóstolo Paulo escreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 9, o que de mim vistes, ouvistes e aprendestes, isto mesmo praticai. Portanto, Paulo estava dando a recomendação, como ele havia recebido do próprio Cristo o Evangelho. Ele pôs o Evangelho na prática, e agora ele diz para os seus discípulos, para que eles pratiquem, também reproduzam aquilo que eles aprenderam. Portanto, aquele que ouve as minhas palavras, ele sai da teoria e vai para o campo da prática e da experiência. Porque o Evangelho não morre e não morrerá. O Evangelho não morrerá quando houver aqueles que praticam a palavra. O Evangelho não morrerá quando houver aqueles que vivem a palavra. A palavra que se fez carne, na representação de próprio Filho de Deus que veio ao mundo, em João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne. A Bíblia eu posso aplicar alegoricamente e dizer que a palavra em nós, ela se faz carne porque a palavra habita em nós. E a palavra habitando em nós, a palavra morando em nós, ela se torna prática para que o mundo leia. É aquilo que Paulo disse, que nós somos as cartas de Cristo. Naquele texto de Coríntios, quando nas igrejas havia o costume de pedir cartas de recomendação, Paulo diz, eu sou a verdadeira carta de recomendação. A minha vida, as minhas atitudes, você pode ler o Evangelho através das minhas ações, através da minha prática de vida, e assim vocês entenderão que eu sou de fato um seguidor ou um discípulo de Jesus. Portanto, aquele que ouve a palavra, essas palavras e as pratica,
ele é comparado ao homem prudente. E o que ouve a palavra e não pratica, ele é comparado a um homem insensato. E a Bíblia fala de 3 fatores que acometem a vida do insensato e acometem a vida do prudente. Quero relacionar isso e dizer a você que esses 3 fatores, eles vão dar de encontro à vida do prudente e virão também sobre a vida do insensato, todos nós igualmente. Não é uma questão de que o crente não sofre, ou o crente não passa lutas, ou o cristão não passa dificuldades. Pelo contrário, a impressão que eu tenho é que nós cristãos sofremos muito mais. Paulo escreveu em 1 Timóteo 1:21, dizendo: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. Portanto, viver para Deus, viver para Cristo é andar em contramão da cultura e em contramão do mundo. Por esta razão, nós vamos sofrer muitas coisas. E aqui no Evangelho ele diz que 3 coisas vieram sobre a casa do prudente e 3 coisas vieram sobre a casa do insensato. E ele faz a lista: os rios, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa. Chuva, alagamentos e ventos fortes, isto veio sobre a casa do prudente. Da mesma forma, no verso 27, cai a chuva, transbordam os rios e sopram o vento, e dão com ímpeto contra a casa do insensato. Todos nós, seres humanos, estamos de fato, não estamos livres da questão dos eventos naturais que sucedem na nossa vida. Chuva, rios, tempestades, alagamentos, ventos fortes baterão contra a nossa casa constantemente. Mas há uma diferença, porque aquele que edificou a sua casa sobre a rocha é aquele que ouviu a palavra e pôs na prática. Quando a chuva cair, quando os rios transbordarem, quando o vento bater contra aquela casa, ela não cairá. Por quê? Porque a estrutura que sustenta aquela casa é muito mais forte do que os eventos naturais que vão dar de encontro àquela casa. Ora, para isso eu quero dizer para você que, por exemplo, um governo, para se manter firme, ele precisa ter princípios, ele precisa ter fundamentos. Para uma casa, um lar, se manter firme, ele precisa ter princípios, ele precisa ter alicerces, ele precisa ter fundamentos, porque as causas naturais da nossa vida, elas virão constantemente, mas o modo como nós vamos reagir a esses ataques, chuva, rios transbordantes e vento forte batendo com ímpeto contra aquela casa, é que vai determinar se nós temos base, estrutura ou não. Se nós edificamos sobre o fundamento da fé e da prática, ou nós edificamos sobre o fundamento daquele que ouve e logo se esquece, daquele que ouve e não pratica aquilo que ouve, daquele que diz que crê, mas não vive aquilo que crê, não vive aquilo que prega, não vive aquilo que ele professa ser. Ora, está totalmente desassociado a fé com a prática. E aqui Jesus faz a associação dizendo que isso deve acontecer. A Bíblia diz que esse lar, portanto, esta família, esta nação, esse símbolo da casa, traz para nós a ideia de que todo lar, para permanecer firme, ele precisa ser edificado sobre a rocha. E esta rocha é um fundamento que contraria ou contrasta com a ideia da areia. Aquele que edifica a casa sobre a areia é aquele que pode trazer para si a aplicação daquele que edifica a sua casa sobre um local alagadiço. Ele pode edificar ou construir a sua casa num terreno úmido. Ele pode construir e edificar a sua casa sobre um local que não vai dar a ele sustentabilidade. Nesse sentido, a sua casa vai cair. Nós que vivemos a fé cristã, nós entendemos que a nossa casa foi edificada sobre a pessoa de Jesus. Ele é a rocha. Ainda que a chuva caia, ainda que os rios transbordem, ainda que o vento bata contra nós, nós ficaremos de pé, porque nós temos um fundamento, nós temos uma base firme. Nós sabemos que aquele que há de vir virá,
Nós sabemos que tudo que está acontecendo hoje não nos mete medo, porque nós estamos seguros na mão daquele que nos salvou. A nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus conduzirá as nossas vidas em vitória, em triunfo. Ainda que os eventos naturais, climáticos, os problemas sociais, a crise mundial venha contra a nossa casa está firme, porque ela é sustentada por um Deus inabalável, por um Deus que sustenta a nossa casa de pé. Agora, o prudente, ele sabe também que é na prática da palavra, vivendo a palavra de Deus, é que ele vai permanecer e a sua casa também irá permanecer. Porém, o insensato, ele construiu, ele lutou, ele fez tudo, de repente começou a chover e a sua casa foi abaixo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso nos faz menção e dizer que, de fato, nos dias em que vivemos, nós precisamos lançar o fundamento. Nós precisamos estar sustentados naquele que é a rocha, aquele que sustenta a nossa vida em tempos de crise, aquele que sustenta a nossa casa de pé.